Bom, pessoal, para finalizar, né, nossa disciplina, a gente vai ver sobre a estrutura do TCC, né? O TCC, pessoal, ele é composto por diversos tópicos, né? Alguns são obrigatórios e outros são opcionais, né? Nem todos os trabalhos, conclusão de estudos, vão ter, né, todos esses itens. Primeiro de tudo, ele é formado por três partes: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais, como o próprio nome já diz, eles não são os textos em si. Eles são elementos que auxiliam, né, na introdução ou na síntese do que vai ser tratado dentro do seu trabalho. Os elementos textuais, ele é o desenvolvimento, ele é o trabalho em si, né? Eles são todas as estruturas de tópicos do trabalho. E os elementos pós-textuais, né, eles vêm após o texto, né, ele serve, né, para colocar alguma informação adicional, identificar as fontes, as referências que você utilizou, ok? Quais são esses elementos? Os elementos pré-textuais, eles são a capa, que é obrigatória, folha de rosto, que é obrigatória, a folha de aprovação, uma dedicatória, que você pode dedicar o seu trabalho a alguém, agradecer também, a epígrafe, o resumo em língua vernácula, que é a língua nativa, o resumo em língua estrangeira, certo? E o sumário. O sumário é onde ele vai identificar onde está cada um dos tópicos e as respectivas páginas. Lembrando que sumário não é digitado, sumário ele é gerado automaticamente. Por que eu falo isso para vocês? Quando você gera automaticamente e você formata o seu trabalho, acrescenta mais alguma página e atualiza o formato, ele já atualiza a página para vocês no sumário. Então, assim, para não ter uma discrepância entre o número da página no sumário e o número da página real, porque o que a pessoa consulta é o sumário, não é a página real. Primeiro ele vai ver no sumário qual é a página e vai procurar essa página. Você precisa gerar ele automaticamente. Basta você formatar os títulos, né? Você formata os títulos, coloca lá os títulos em uma determinada sequência, né? Um, dois, três, quatro. Você formata esses títulos e depois você insere o sumário. Quando vocês inserem o sumário, ele pega esses títulos, acrescenta a numeração, título e a página. Os elementos textuais são os que você já conhece, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? São os obrigatórios. Já os elementos pós-textuais, eles são as referências, o glossário e o apêndice, né? O apêndice é onde você coloca alguma imagem, são os anexos, né? Então tá aqui, os elementos pré-textuais, né? O título do trabalho, que ele não conta, certo? A capa não conta para a numeração. Então a capa, que é para não é o zero, certo? Ela não existe. Você começa a contar da folha de rosto. Então a capa é um componente obrigatório em todos os trabalhos, ela deve conter nome da instituição, nome do autor, do aluno, o título do trabalho, como eu falei para vocês, centralizado, no centro com uma fonte de tamanho 14, subtítulo, se houver, número de volume, se houver mais de um volume que consta na capa, mas geralmente não tem, local, que é a cidade da instituição, e o ano, né? Cada instituição, às vezes, tem um padrão já estabelecido, né? Mas a organização é a mesma. Eu tenho aqui dois trabalhos que eu fiz, né? Um é meu, o outro eu peguei, né? Mas é mais ou menos assim, ó. Você tem a logo do tipo da instituição em cima, né? A identificação da instituição e do curso, o nome do autor e o título, né? Que pode ser tanto tamanho 12 como tamanho 14. E no final, você coloca a cidade e o ano, né? Ó, Camusim, fevereiro de 2018. Aqui você pode observar que tem o título do trabalho bem central, né? Vai depender muito da instituição. Folha de rosto, pessoal, ela é um componente também obrigatório, mas ela serve em monografias, em títulos, para justamente ela identificar para que está servindo aquele trabalho.
É para uma qualificação de mestrado? É para receber o título de graduado? É para receber o título de técnico? Então, no TCC de vocês, vocês vão ter uma folhinha de rosto e vão especificar para que está servindo aquele trabalho. Ele deve conter também nome do autor, título principal, os subtítulos se houver, número de volumes, a natureza, né, se é tese, dissertação, ou um trabalho de conclusão de curso, o objetivo, o nome da instituição, a área da concentração, o nome do orientador, se houver, local, cidade da instituição, onde deve ser apresentado, ano da entrega. Então, tá aqui, ó. Autor, título, né, o título, aqui a dissertação de mestrado, apresentado no programa, blá, 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 para receber o título de mestre em História, e o orientador e a cidade embaixo. Aqui eu tenho outro trabalho, que é de uma equipe da faculdade, sumário nas normas da ABNT, como eu falei para vocês, né, da paginação, ó, ele tem que ser nesse formato aqui, você pode gerar ele automaticamente, né, quando você formata os títulos, né, ó. Elementos textuais. Os elementos textuais, pessoal, são divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela não é um resumo. Né? Você não vai resumir tudo que vai ser tratado. Você vai iniciar de forma sucinta esse assunto. Você vai, por exemplo, na introdução, sabe-se que a informática é uma área abrangente, com um campo de atuação com diferentes sub-áreas, com diferentes formações e tal, e pode-se encontrar isso, isso e isso. Esse trabalho apresenta uma visão geral do pensamento computacional, do letramento computacional, ou pode ser um estudo de referencial teórico, baseado em pesquisas de cunho qualitativo e métodos quantitativos, com os seguintes autores, de forma que é um resumo, né? É um resumo, só que não é um resumo que você vai dizer o que vai estar dentro do seu trabalho. Você só vai dar, certo, uma abertura ao tema que você vai tratar. Né? Não é bom que seja só um parágrafo, no mínimo 2, certo? Mas eu aconselho 3. Né? Existem introduções até maiores, né? Dependendo do título do trabalho. Quando é um trabalho curtinho, como o TCC de vocês, uma página com 3 parágrafos está mais que suficiente. Já numa monografia, numa dissertação, uma introdução deve ter, sei lá, 5 páginas, 10. O desenvolvimento é a parte central e principal do trabalho, onde deve expor o assunto tratado de forma ordenada e pormenorizada. O desenvolvimento é dividido em capítulos e subcapítulos. É por esse motivo que tem 2.1, 2.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3. É por esse motivo que a numeração vai em tópicos e subtópicos. Aqui o capítulo, né, que ele deve ser dividido, né? Os títulos, como eu falei para vocês, ó, tá aqui, ó. Título primário, título secundário e título terciário, né? Se vocês observarem, quando você formata, tem bem aqui, ó, título 1, você clica com o botão direito, você formata da forma como você quiser, fonte, tamanho, numeração e tudo mais, e ele automaticamente gera para você, né, quando você clica aqui na numeração, ele gera esse título em um determinado padrão. Depois basta você selecionar, né, todos os títulos, né, seleciona o título, clica nessa padronização, vai clicando, chega no final, você cria o sumário todo automático sem você precisar digitar uma linha. Os parágrafos eu já falei para vocês, né? Fonte Arial, o Times, tamanho 12, espaçamento entre linhas, entre uma linha e outra, 1,5, recuo de 1,25 ou 2 centímetros, vai depender muito, né? Na maioria das vezes é 1,25 centímetros, mas pode ser 1,5, pode ser 2 também. No caso de citações diretas longas, notas de rodapé e referências, como eu falei para vocês, a fonte é tamanho 10. O uso de estilos especiais também tem um certo padrão a ser seguido, que é negócio de itálico e sublinhado, tem umas regras também.
As aspas devem ser usadas para trocar transcrições de textos, né, quando você tem que colocar entre aspas quando é uma citação direta. O estilo itálico deve ser usado para destacar as palavras em frases em língua estrangeira. Todo termo que não é brasileiro, né, que não vamos dizer assim, abrasilizar, não sei nem falar a palavra, né? A gente também utiliza termos em inglês no nosso cotidiano, né? Ou em outras línguas, como menu. O negrito deve ser utilizado para destacar palavras de efeito e expressões principais em um parágrafo, né? Se vocês querem destacar alguma palavra específica, um título, do tema de vocês podem colocar. O estilo sublinhado deve ser usado para destacar links para materiais disponíveis na internet. Aqui 2 exemplos, né? De trabalhos acadêmicos, ó. Certificações digitais. Agora, as citações, pessoal. Citação, certo? É quando você cita algo que alguém diz. Existem 2 tipos de citações. Citações diretas e citações indiretas. Quando você faz citação indireta, é quando você cita o autor, mas não cita a transcrição. Você cita o que você entendeu ou leu sobre o determinado texto. Não é tal e qual. Você muda algumas palavras, você resume, entendeu? Isso é uma citação indireta. Mas existe também a citação direta, que é quando você cita o autor exatamente o texto tal e qual você leu naquela obra, naquele trabalho. Ok? Existe as citações até 3 linhas, elas não exigem uma formatação especial. Elas seguem o mesmo estilo padrão do texto. Quando é uma citação de 4 linhas para cima, você faz um recuo da margem de 4 a 6 centímetros, né? A fonte, ele não usa aspas mais, né? Porque é entre aspas quando é uma citação direta. E no final da citação, da citação direta, você coloca a página, autor e o ano desse trabalho, porque tem autores que têm várias publicações, né? Até mais de umas por ano, alguns são identificados com AB. E você coloca tamanho 10. E espaçamento simples também, né? Ele não tem espaçamento 1,5, é espaçamento simples de 1. Aqui um exemplo, ó. A página começa aqui, tem um recuo de 4 centímetros, aí no final vai ter o autor, o ano e a página. Notas de rodapé, né? Você coloca supra citado, né? Uma numeração, né? Aquela numeração expoente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tal. E embaixo você coloca essas notas de rodapé, ela fica na margem. Também nesse mesmo padrão, fonte tamanho 10, espaçamento simples. Conclusão, certo? Para você concluir o trabalho, basta você voltar nos objetivos, né? Eu não coloquei aqui para vocês, eu esqueci. Mas existem também os objetivos. O que são os objetivos? Eu já mostrei para vocês nas aulas passadas o objetivo, né, a finalidade do seu trabalho. Se você não sabe ou não tem experiência nas considerações finais, né, que é a sua conclusão, basta você voltar para o objetivo e fazer a seguinte pergunta: eu atingi esses objetivos? Então, vocês vão lá no final mostrar os resultados que vocês encontraram através do trabalho de vocês, seja um trabalho de referencial, seja uma pesquisa, e responder as perguntas, né, de acordo com os objetivos. Aqui um exemplo de consideração final. Os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais, eles são alguns obrigatórios, outros não, mas as referências, né? Elas também seguem uma norma da ABNT. Cada tipo de referência, seja livro, artigo científico, site, reportagem, vídeo, filme, eles têm um certo padrão, não tem como eu explicar todos para vocês, né? Basta vocês verem de acordo com o que vocês estão fazendo, né? Quando é um livro de um autor, você coloca sobrenome, nome, o título em negrito, edição, quando houver, a cidade, editor, ano. Você segue esse padrão, ok? Quando tem 2 autores, você coloca em ordem alfabética, o primeiro autor, depois o segundo. E quando você tem mais de 3, quando você tem 3 autores, você também coloca nessa mesma sequência, né, de 2 autores. Agora, quando você tem 3 autores ou mais, você usa essa expressão.
Você coloca o autor principal e coloca o et al, né? Quer dizer que é e colaboradores, né? Edson Viana Brito, né? Ah, e também tem essa diferença, né? Você coloca o nome ao contrário. Primeiro vê o sobrenome, depois o nome, depois o nome do meio. Artigo de revista, né? Você coloca o autor do artigo, o título da revista, né? O local de publicação, o número do volume e tal. Então, cada um artigo de jornal, artigo de periódico online, é o que mais se utiliza, né? Só que quando é um artigo de periódico online, você tem que colocar o link na qual ele está disponível. Às vezes na revista científica também, em revista online também tem que se colocar, viu? Disponível em, coloca o link entre aspas e o acesso, o dia que você acessou. Site da internet também segue essa mesma sequência, né? E pronto. Pessoal, eu vou liberar para vocês, talvez eu já tenha até liberado, né? Não sei qual dia vocês vão assistir essa aula ainda, mas eu vou liberar para vocês o formulário, né, de preenchimento. Essa disciplina eu pretendia fazer um resumo, né, uma resenha crítica sobre algum tema, algum título, algum filme, mas como vai dar muito trabalho mesmo, ler 45, né, trabalhos, eu preferi fazer uma avaliação em formulários, que é mais fácil eu corrigir, ok? Mas ela vai ficar disponível até o dia 11 do mês 6. Por quê? Porque caso algum aluno não tenha realizado, eu consigo, eu consigo cobrar antes de fechar o semestre. As 2 últimas semanas do mês de junho são perdidas. Essa daqui, eu acho que o mês 11 é a penúltima semana de aula. A última semana de aula antes da prova são revisões. E aí, provavelmente, a gente nem tem a aula, ok? Por isso que eu quero terminar até o dia 11. Então, é isso, né? Espero que você tenha aproveitado essas disciplinas. Aqui a gente está finalizando tanto a disciplina, as 3 disciplinas que eu dei para vocês, eu vou repassar essas notas para o Cleverson, e ele vai inserir essas notas no sistema.